Antero diz numa carta ao Oliveira Martins Antero, aliás, a professora Eduardo Lourenço é a única pessoa que foi buscar razões porque Oliveira Martins e Antero não concordaram com aqueles festejos, mas isso fica para outra ocasião. E ele dizia, no fim, aos netos dos frades o que lhes há de lembrar, se não procissões. A ideia parece que surgiu do Ramalho, e depois, agora não me lembro bem, mas tece algumas considerações um pouco, como é que eu ia dizer? Desvalorizadoras. Não, mais do que isso, enfim, um bocado de troça do próprio Ramalho. Mas realmente eles andavam muito perto, porque... Aliás, este Ramalho Ortigão é um safado. E agora vão-lhe fazer uma homenagem porque ele era da Academia. Há um livro excelente do arquiteto Campos Marques que fala da relação do Ramalho, sobretudo com Essa de Queiroz. Que ele deve tudo ao Essa, mas não. Quando depois do Essa ter morrido, ele tinha mais de 80% das farpas são dele, mentira, mais de 80% do Ministério da Estrada de Sintra também é dele, quer dizer, aproveitou a oportunidade quando o outro já estava do outro lado para chamar assim, para indicar a sua grande importância. Este colóquio chama-se Antero e a cultura crítica do século XIX, também tem que ser a cultura crítica do século XXI, com todos os sentidos possíveis da palavra crítica, incluindo a crítica póstuma, com alta dose de sátira e violência. Primeiro agradeço as três comunicações que foram extraordinárias, realmente valeu aqui a tarde estarmos aqui presentes. E ouvir a professora Nunes Judice reiterou um pensamento que eu já tinha, que realmente o Antero foi determinante, o Antero e também o Essa, para o surgimento do modernismo. E que nós estamos numa altura em que só se fala do Pessoa, parece que o Pessoa nasce do nada e como uma flor germina sem precedentes, e como é que vai dever muito Fernando Pessoa a realmente esta geração de 70. Nomeadamente o verso que citou, pensa, que sente, traz muito à mente a poesia intelectual da Pessoa, que só se fala que é Pessoa, quando o Antero já estava a falar nisso. E também outro autor que me é muito caro, o Rubaná também foi um autor, já no período da década de 60, não é? Que o socialismo também vai escrever, também foi o Anteriano que falou muito do Antero e defendeu muito, depois no Quinto de Escolas, como professor, de falar do Antero. Portanto, como é que o Antero vai ser importante para a Pessoa e para a modernidade depois do século XX? Sim, é evidente que a relação do Pessoa com o Antero tem a ver com esse lado da ideia, não é? Portanto, a poesia do Antero é uma poesia muito racional e com uma inteligência que põe de lado, portanto, todo aquele lirismo das Elviras, não é? Que estava na moda nessa época. E, portanto, é isso que o Pessoa recupera do Antero, é dizer que ele, isso é a frase do Pessoa, ele é o Rousseau poeta da nossa literatura, porque de facto tem essa dimensão filosófica que ele encontrava no Rousseau. Julgo que é também mais profundo do que isso, porque um dos aspectos que faz a originalidade do Antero nesse plano é a sua leitura do alemão, e, portanto, da filosofia alemã e da poesia alemã. E isso, evidentemente, nenhum outro, enfim, os outros liam os textos alemães através de traduções e, portanto, era um conhecimento em segunda mão que não tinha aquela profundidade que o Antero tem. E o Fernando Pessoa traduziu dezenas e dezenas de sonetos do Antero de Cantal para inglês, não é? Para além de ter considerado o Antero como um homem que estava também numa busca de um caminho espiritual que o Fernando Pessoa também estava, e que chega mesmo a dizer que o Antero sucumbiu nas provas da Ordem de Cristo de Portugal. Tem mesmo esse aspecto escrito lá num texto pouco conhecido, e portanto Fernando Pessoa, na sua demanda, considerou que o Antero era também uma figura que
que representava uma tradição espiritual viva. Eu aí talvez não considerasse também apenas racional, porque o Antero, sobretudo as primaveras românticas e as odes modernas, é altamente sentimento e emoção, não é? E, portanto, é talvez mesmo isso que o leva a matar-se, não é? A sua capacidade de vencer o próprio medo da morte só por um excesso de amor, de uma forma ou de outra, a manifestar-se, não é? Mas pronto, isso são aspectos difíceis de equacionarmos. São é evidente que o jovem Antero tem esse lado lírico, mas ele depois vai afastar-se completamente disso e vai dedicar-se aos sonetos, porque para ele tem uma comparação muito interessante quando ele diz que as odes são a Catedral de Estrasburgo, portanto é a Idade Média, enfim, a grande evocação épica, e os sonetos são o Mosteiro da Batalha. E, de facto, o Mosteiro da Batalha, que é uma obra única portuguesa, não é? E, portanto, é esse nacionalismo também que o Pessoa recupera no Antero. Vamos ter mesmo que fazer a pausa, mas uma das pessoas que quer falar é o André Ragusa, que seria impensável não entrar a pausa. Obrigado. Eu queria perguntar uma coisa sobre a propósito de traduções. Na segunda edição da Sonetos estava lá uma das traduções de italiano, de inglês. Queria saber se tenciona também incluir essas traduções que o Antero amava muito. Sim. Eu esqueci. Está naquelas folhas que eu não li. Sim, faz todo o sentido. Tal como o livro não faria sentido sem a introdução de Oliveira Martins, também não faria sentido que fosse despojado daquelas situações. Portanto, a única coisa que ainda isto também é a discussão, a única coisa que eventualmente ainda posso considerar é a inclusão ou não das poesias lúgubres que o Oliveira Martins anexou ao seu prefácio, portanto, nos sonetos e noutra parte. É um aspecto a considerar. Agora, obviamente, as situações, embora venham a aumentar bastante o volume, não é? Porque ainda são algumas, mas é fundamental. Também as buscas, o Palácio da Aventura tem duas traduções italianas, Eu peço desculpa, não ouvi. Quer dizer que também há obras duplas, o Palácio da Aventura vem em duas traduções italianas, vai publicar isso tudo. Como ele disse, eu considero que o facto de Antero ter desmontado Beatrice para aproveitar um canto e depois abandonar o outro, não quer dizer que o Beatrice não tenha existido como tal. E, portanto, é por isso que eu mantenho, embora não há parte, mas mantenho. O facto de ele repetir poemas em várias circunstâncias mostra a evidência, a consciência que ele tinha que um poema, em qualquer uma das suas encarnações, é outro poema. Porque está num outro contexto, tem outro objetivo. O facto de haver traduções em línguas diferentes do mesmo texto é apenas enriquecedor, é um documento para os leitores portugueses. Normalmente essas traduções não são incluídas nas edições, e também serve para os críticos avaliarem o gosto da época, porque aqueles e não outros poemas que foram traduzidos, e porque para esta língua e não para outra. Portanto, acho que é importante, é absolutamente necessário manter essas traduções no volume em que apareceram, no volume grande dos sonetos. Incluindo o mirandês também. Todo o trabalho que integra, de tradução constante na edição dos sonetos, na edição de 1890, fará parte da nova edição crítica, com a exceção das poesias lúgubres, que, por uma questão de arquitetura da edição, se o livro de sonetos não faz sentido poemas que não são sonetos estarem lá.
uma batalha discutível. Posso lembrar uma coisa, é que o Antero tinha um imenso orgulho naquele apêndice de traduções, ele chamava, a minha segunda edição leva um apêndice, parece uma bíblia poliglota, foi o que ele chamou, por isso, realmente. Agora, Sr. Professor, eu permito-me discordar um pouquinho. Eu não sei até que ponto é que não se pode repetir qualquer coisa, mas eu não gosto da... Enfim, ela entrou no calão anteriano, as poesias lúgubres. Eu prefiro uma outra definição, os poemas agónicos, que é um batismo do professor Eduardo Lourenço, que eu acho bem mais os grandes poemas agónicos e não as poesias lúgubres, porque era preciso explicar porque é que se começaram a chamar poesias lúgubres e isso leva... É o próprio Martins que fala a minha lúgubre, não sei o quê, mas eu acho que os poemas agónicos mais... Mas nesses poemas agónicos, lúgubres, vá lá, eles estão incluídos no prefácio do Oliveira Martins. Não poderia ser, Sr. Professor, deixá-los ficar e depois repeti-los outra vez. Porque aquela coisa aquele prefácio do Oliveira Martins é uma coisa que faz parte. Nem o António Sérgio, que espatifou toda a edição dos sonetos, conseguiu mexer, deixou-os lá ficar. Sim, isso é. Mas na introdução do Oliveira Martins, ele refere vários sonetos, até cita poemas de vários sítios, mas não cita, agora que eu tenho presente, não cita nenhum dos poemas dessas poesias não sonetos, na introdução. Ele diz que eu salvei. Sim, mas ele na sua introdução, ao fazer a análise... E o Antero deve ter ficado muito, apesar de tudo, olha o disparate que eu ia destruir, ainda bem que ele guardou estes, só realmente... Eu tive essa tentação na minha edição dos sonetos e o professor Joel Serrão resolveu rapidamente, nem pensar que o Antero possa ser publicado sem o prefácio do Oliveira. Não, mas atenção, o prefácio está lá. Eu disse aqui muito claramente, atenção, vamos lá ver se não fica dúvida. Os sonetos completos são publicados integralmente como saíram na edição de 1890. Isto é definitivo, ou seja, com a introdução de Oliveira Martins e com as traduções. O que eu ponho em dúvida é aqueles 8 poemas que não são sonetos, que o Oliveira Martins introduziu ali na sua introdução para nos salvar, e porque era o que foi a oportunidade que ele teve quando estava a preparar o livro. Porque senão ele não estaria lá posto. Mas aqueles poemas, naquele lugar, não fazem falta para o entendimento da introdução do Oliveira Martins, nem do próprio livro dos sonetos. Eles estão ali porque eles não tinham os restos que nós temos agora, num momento qualquer, fazer um copy-paste e pôr lá, quando fosse começar, ou pôr no Facebook, portanto, ele aproveita a oportunidade, não é? O livro estava para sair e inclui os poemas, e diz que o salvo ainda bem. Portanto, depois, do ponto de vista da arquitetura filológica, poderá não ser uma necessidade absoluta que esses poemas apareçam no volume dos textos. Agora, obviamente, a introdução do Oliveira Martins tem que lá estar, até porque é uma leitura que ele faz. Queres fazer um referendo? Mas a introdução também me parece que deve ser contextualizada, porque o Antero, em algumas das suas cartas, faz alguns reparos à incapacidade do Oliveira Martins compreender certos aspectos do seu nível filosófico e espiritual. Não gostou muito do prefácio, nós sabemos isso, mas de qualquer modo ele diz, assim escreveu, assim será publicado. Está bem, mas isso não compete ao filólogo, claro. Como eu, a tomar essas decisões. O filólogo mexe com os textos, não faz a interpretação. Não, acrescentar contextualizações de cartas do Antero em que ele refere o não prefácio. Não gostou. Ele achou que o Oliveira Martins tinha tratado a obra dele um bocado, não sei o quê, e que se tinha centrado no autor, pessoa insignificante, como o Antero se considera a ele próprio. E gostaria mais que o Oliveira Martins se tivesse preocupado mais com a obra e com a evolução espiritual dele, a evolução filosófica, que o Antero refere. Pois é, força. Está bom? Final de 15 minutos, voltamos aos trabalhos. Muito obrigado. Muito obrigado.